Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, uma manhã radiosa, de sol, maravilhosa, né? Esse frescor que esses dias atrás, tanto calor, né? Já é a infinita bondade do Pai. E aí Ele nos manda amenizado, suave, né? Um dia tão gostoso para a gente participar. E nós estamos aqui nesta manhã, né? Para ouvirmos um pouco mais dos esclarecimentos do Evangelho de Jesus, da prática que nós fazemos nesta casa, a prática do bem, do amor, da compaixão. E hoje nós temos aqui a nossa palestra, vai estar a cargo da nossa irmã Rose, ela é do nosso lar, né, de Londrina, então nós damos as boas-vindas a ela, que ela tem a intuição dos nossos amigos espirituais para trazer para nós, assim, uma mensagem que nós, na sutileza do nosso entendimento, né? Então, neste momento, nós te agradecemos, Senhor, por esses instantes de paz e de harmonia, harmonizando nossos corações, nossos pensamentos, voltando com o nosso pensamento voltado ao Mestre Jesus, rogando a Ele que nos ensine a caminhar na retidão dos seus caminhos. Pedimos nesse instante, Senhor, que a Tua luz ilumine os corações daqueles que ainda não Te conhecem, ou fazem que não Te conhecem, que não lembram do Teu nome, apenas nos momentos de angústia e de dor. E nós temos que lembrar de Deus, que Ele está sempre conosco. Jesus está sempre conosco. Mas nós, filhos pródigos, lembramos muitas vezes, somente através da dor, que nós lembramos do Pai, de rogar ao Pai. Mas Ele, na sua infinita bondade, Ele nos atende a si mesmo. Embora filhos relapsos que somos, esquecidos do amor fraternal do Pai. Então, neste momento, nós te pedimos, Senhor, abençoa o nosso planeta Terra com paz e harmonia. Que a mente dos seres humanos volte mais para a angelitude do bem, para a paz e a harmonia. Olhe pelo nosso Brasil, Jesus, que vós sois na paz e na harmonia do nosso mentor espiritual, Ismael, que ele tenha a oportunidade de transformar a pátria do Cruzeiro do Sul realmente na escola benéfica de amor e de paz e de luz. Rogamos por aqueles esquecidos, Senhor, por todos nos leitos de dor. Auxilia todos nós, filhos, muitas vezes procurando caminhos errados, que nós possamos voltar, fazer uma retrospectiva das nossas vidas e olhar o caminho que nós já percorremos. Voltar atrás nós não podemos, mas nós podemos retificar estes caminhos. E neste momento nós te pedimos a tua bênção e dizemos: fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. A palavra então para a nossa irmã Rose, que ela seja bem-vinda. Agradecemos inicialmente a Ana Cláudia pelo convite e a cada um dos senhores, né, que aqui nos encontramos reunidos. Eu sempre digo, tanto nós do plano físico, quanto os nossos irmãos da dimensão espiritual, né, porque nós nunca estamos sozinhos. Então, trabalhamos aqui. Só um minuto. Tá bom? Bom, então a nossa reflexão nessa manhã é sobre essa atividade que todos nós conhecemos na casa espírita, né? Mas eu acho assim que vale a gente sempre relembrar, porque a gente cria hábitos
que depois a gente insere isso no hábito e aí a gente esquece de estar relembrando os fatores. Eu sempre digo assim, por isso que nós estudamos o Evangelho de Jesus há mais de 20 séculos, né? Mas estamos ainda aqui nesse aprendizado, porque somos aprendizes desse Evangelho. Então a nossa proposta para essa manhã é sobre trazermos para a nossa relembrança a aplicação do magnetismo humano espiritual que é utilizado através do passe nas casas espíritas. Porque se a gente for buscar nas obras básicas sobre o passe, nós não vamos achar. Mas se a gente buscar sobre o magnetismo, aí nós vamos encontrar, inclusive no livro dos médiuns, lá no item 131. Quando ele trabalha, Kardec fala sobre o magnetismo curador. Então está dentro daquilo que nós realizamos nas casas espíritas, que é o passe, né? Aquilo que nós denominamos de passe. E que na verdade é a utilização do magnetismo humano espiritual. Bom, nós vemos assim, trazendo, né, para a nossa lembrança, como eu disse inicialmente, que a nossa doutrina ela é tão esclarecedora, mas no transcorrer da nossa existência nós estamos perdendo algum processo do conhecimento mesmo. Por isso que nós precisamos sempre estar relembrando, para que a gente possa revigorar em nós tudo aquilo que nós precisamos reter para nos auxiliar na nossa evolução. Então nós vemos aqui destinado às mais sublimes tarefas na sociedade moderna, é o que nós estamos vivendo, né? No sentido de se processar a revolução moral no íntimo dos corações, do nosso coração, né? O Espiritismo necessita do concurso de seus trabalhadores operosos e dedicados, no serviço de restauração da crença pura com o Evangelho de Jesus. Por que nós precisamos sempre estar relembrando os ensinamentos do Evangelho? Para que possamos realmente fazer isso que ele está dizendo aqui para nós, restaurar a crença pura do Evangelho de Jesus. Nós temos que ser fiéis a esses ensinamentos. E a doutrina espírita, ela nos possibilita esse trabalho. É em nós, né? Então ele vai afirmar para nós assim: a grande missão do Espiritismo, à luz dos princípios evangélicos, é a espiritualização de tudo que é humano. Tudo que é humano. Nós sabemos que estamos caminhando na nossa trajetória evolutiva desde tempos imemoriais. Desde quando nós estagiamos no reino mineral, vegetal, animal e finalmente hominal. Então, por isso ela afirma para nós, é a evangelização, a espiritualização de tudo que é humano, restabelecendo-se a antiga direção dos crentes sinceros para aquele reino de graças que ainda não é deste mundo. Nós estamos vivendo um momento decisivo do nosso planeta, né? Nessa nossa trajetória. Aí nós vamos encontrar dentro dos ensinamentos, nós vamos buscar lá nos ensinamentos desde o tempo do Mestre Jesus, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias o traziam, e ele os curava impondo as mãos em cada um. Olha a origem da tarefa, da aplicação do magnetismo humano espiritual para todos nós, né? Desde os tempos do nosso amado Mestre Jesus. E aí ele vai dizer para nós: Jesus diz aos seus discípulos: se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.
Ele que está dizendo para nós, é o nosso guia, é o nosso modelo. Isso está lá registrado por Mateus no capítulo 16, item versículo 18. Então, é uma tarefa que realmente vem sendo trazido para o auxílio, eu digo para o auxílio, porque se nós tivermos merecimento, nós vamos receber a cura. Porque a gente sabe que dentro da nossa trajetória evolutiva, nós trazemos processos que precisamos reajustar perante a contabilidade divina. E se fui eu que estabeleci aquela determinada enfermidade, que por mais que eu me submeta ao tratamento espiritual, eu ainda continue com ela. Porque a cura vai me ser dada para o estudo daquilo que, na verdade, nós transgredimos perante a lei divina. Mas eu vou receber o alívio, a força, a coragem, a determinação para dar prosseguimento à nossa trajetória rumo à evolução. É isso que nós temos que perceber em todos os fatores que nos envolvem na vida. E aí nós temos aqui, lá, aulas, conversando com André Luiz, porque nós sabemos que as obras de André Luiz retrata para nós todas as atividades da nossa vida no mundo espiritual, porque aqui nós estamos estagiando, aqui nós estamos colocando em prática as experiências teóricas adquiridas e experienciadas no plano espiritual e vice-versa. Aqui a gente vem colocar em prática um aprendizado. E quando a gente retornar para lá, para a nossa casa, eu digo para lá de um modo simbólico, porque na verdade a dimensão espiritual e a dimensão física, elas estão entrelaçadas, não é plano espiritual lá e plano físico aqui. Eles estão entrelaçados. Isso a gente vê muito bem através da emancipação da alma. Então aí ele vai dizer para nós, olha aqui, o passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Olha a responsabilidade nossa ao realizarmos essa tarefa na Câmara de Passe. Eu particularmente considero a Câmara de Passe uma verdadeira UTI, porque ali a equipe espiritual responsável por cada atividade nesta casa, e após o trabalho de exposição do Evangelho, da mensagem, e se dirigem à Câmara de Passe, eu estou adentrando a uma verdadeira UTI, mas que os meus olhos materiais não percebem, a não ser que sejamos dotados da vidência. Aí a gente vai ver toda a aparelhagem. E a equipe espiritual que desde o raiar do dia já preparou toda essa ambientação, toda essa casa, muito antes de nós despertarmos, para que pudéssemos estar aqui e receber aquele influxo energético positivo, salutar, benfazejo e até mesmo curativo. Durante a nossa vida, cada um de nós exerceu a sua atividade e nós vamos também adquirindo a condição necessária para poder restabelecer a nossa saúde física e perispiritual, porque o processo de enfermidade ocorre, está gravado no nosso perispírito, que transfere. O nosso corpo físico é como se fosse uma válvula de escape. É por aqui que nós vamos sanear, eliminar tudo aquilo de impureza que nós acumulamos nas nossas pregressas existências. Então, André Luiz também ele vai dizer o seguinte, lá no livro Opinião Espírita: o passe não é unicamente transfusão de energia anímica. O que ele quer dizer com energia anímica? Ele está dizendo que por que é humano espiritual? Humano porque é o médium que está doando o passista, nada mais é do que o médium passista, mesmo que ele não exerça
a atividade mediúnica. Isso também tem que ficar muito claro para nós. Porque todos nós, sem exceção, somos médiuns, mais ou menos como também afirma Kardec no livro dos médiuns. Uns têm a responsabilidade da tarefa mediúnica, outros não, mas nem por isso ele não deixa de ser médium. Por isso a gente diz médium passista. Então, a energia anímica nada mais é do que o fluido vital do próprio passista, que associado com a energia fluídica espiritual, ele vai metabolizar pela força da sua vontade através do pensamento e transmitir para a pessoa que está ali à sua frente para se submeter ao passe. Percebemos a importância da tarefa? Será que nós, como receptores, né, que estamos ali, e nós como doadores, né, eu coloco como doadores, porque na verdade vamos transferir essas energias para aquele irmão ou irmã que está à nossa frente, imbuído, envolvido desse fluido energético e todo o equipamento necessário que já está instalado na Câmara de Passe, que é essa verdadeira UTI espiritual e a equipe espiritual que também está ali. Então ele diz assim: é o equilibrante de mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Nenhum de nós tem a capacidade de dizer para a pessoa que temos condições de realizar a cura. Não, porque depende principalmente da pessoa. Se ela tem o merecimento, se ela já conseguiu nessa sua existência todos os elementos necessários, qualquer um dos nossos irmãos passistas ali na Câmara vai auxiliar para que ele se reequilibre espiritualmente e fisicamente. Percebe a importância dessa atividade e daquilo que nós também precisamos estar devidamente preparados? Por que a Câmara de Passe, para adentrarmos, antecede a exposição da mensagem? Porque o tratamento inicial está começando aqui, nesse exato momento. A equipe espiritual responsável pelas tarefas desta manhã já está trabalhando, cada um de nós aqui presente, todos nós, sem exceção. Nós da dimensão física e nossos irmãos da dimensão espiritual que estão aqui conosco nesta manhã. Esses são fatores que nós não podemos desconsiderar, em hipótese alguma. E aí ele vai dizer para nós aqui, isso está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 153. Ele vai dizer para nós, Emmanuel, vai dizer: os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Está bem claro para nós. Para atenuar os sofrimentos do mundo, exemplificado pelo nosso guia e modelo. Nós não temos ainda, logicamente, a pretensão de dizer, nós podemos produzir. É lógico que aqueles nossos irmãos missionários que se responsabilizaram antes da sua reencarnação com essa tarefa, eles podem realizar, porque eles estão ali numa tarefa específica, amparado pela equipe espiritual. E é o ensinamento do Mestre Jesus para atenuar o sofrimento humano no mundo. Atenuar, ele não está dizendo cura, porque a cura, como eu já disse e repito, vai depender de cada um de nós. Aquela mulher hemorroíça que consta no Evangelho,
ela já havia vivido 12 anos naquela situação. Então, durante esses 12 anos, ela foi expurgando todo o seu drama, vamos dizer assim. E na hora que ela apenas toca na veste de Jesus, que vem a descarga fluídica, curativa. Jesus foi o ser mais puro que já passou por essa terra. Até a proximidade de Jesus fazia mudanças drásticas na nossa vida. Nós ainda somos bem, vamos dizer assim, rudimentares. Porque ainda trazemos na nossa bagagem espiritual muitos delitos que nós hoje, felizmente, pelo esquecimento do passado, nós não lembramos. Mas somos, né? Comprometemos a nossa vida perante o Evangelho de Jesus. E hoje nós estamos aqui com a consciência desperta para a compreensão e a busca contínua para vivenciarmos esses ensinamentos. Com esforço, com dedicação, com paciência, sem sofrimento, porque nós somos perfectíveis. Somos perfectíveis, estamos a caminho da nossa evolução. E aí Emmanuel vai dizer lá no livro Consolador, ele vai afirmar o seguinte: assim como olha a comparação que ele está fazendo para a gente entender com clareza esse trabalho. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Percebe? Quando ele coloca das energias psíquicas, é o médium. Quando ele coloca das forças espirituais, é a equipe espiritual que está dando assistência e transmitindo ali para o médium passista os recursos oriundos desse laboratório do mundo espiritual, que é ilimitado. Nós hoje, mesmo no estágio em que nos encontramos, por mais que busquemos, seja na ciência espírita, seja na ciência tradicional, nós ainda não temos capacidade de adentrar ao todo conhecimento. Mas já temos o vislumbre de todo aquilo que nós, nesse estágio em que nos encontramos, precisamos saber, para que possamos realmente dar continuidade aos nossos compromissos de toda a natureza. Porque, como diz no Evangelho, ele diz para nós que os nossos compromissos, seja material, espiritual, familiar, profissional, nós temos que exercer. Precisamos exercer. Na Mocidade Espírita, Divaldo dizia para nós: primeiro responsabilidade nossa é a família, porque são os compromissos dos nossos endividamentos do passado e precisamos reajustar. Segundo, a nosso compromisso profissional, porque o Espiritismo nós não vamos fazer mendicância do Espiritismo, nós precisamos ter a nossa profissão para o cumprimento das nossas responsabilidades no campo material. E terceiro, ele dizia para nós, é a doutrina espírita, porque nas nossas horas vagas, nos nossos horários de lazer, que nós possamos realmente nos dedicar de toda a alma, de todo o coração. Nós aqui estamos em pleno domingo de manhã. Ótimo, está perfeito. Porque durante a semana cada um exerce suas atividades. Mas se no horário noturno tem disponível, vem para casa receber aprendizado. Porque esse é o reforço necessário para que nós possamos varar e vencer a sombra dos próprios erros. E aí ele vai dizer para nós o seguinte: no passe, às vezes a gente se pergunta, ou muitas pessoas também podem perguntar para a gente, né? Qual o tipo de magnetismo é utilizado no passe?
E aí vai dizer para nós, o magnetismo utilizado no passe é o magnetismo espiritual, humano espiritual. Ou aquilo que a gente ouve muito falar, misto, passe misto. Né? Mas tem outros que nós vamos ver mais para frente também, porque nós precisamos saber. E aqui nós estamos vendo, olha só, não sei, algumas casas lá no nosso lar tem grupo que faz dessa forma, tem outros grupos que faz na frente do... Independe, gente. Independe. Não sei, acho que eu devo ter trazido imagem aqui. Trouxe imagem mostrando o nosso centro de força. Independe se eu passo na frente ou atrás, porque o espírito... Os centros de força. Na verdade, o centro de força, sempre nós aprendemos que está no perispírito, não é? Mas entre o perispírito e o corpo físico tem o duplo etérico. O duplo etérico é que faz a triagem, o filtro da quantidade dessas energias que vão ser transferidas para o corpo. E da mesma forma, as emoções. Olha a função importante, porque o perispírito ele tem as frequências vibracionais de desdobramento. E o duplo etérico nada mais é do que um desdobramento do perispírito entre o corpo físico, que ele serve de filtro, porque não tem emoções que às vezes a pessoa leva uma emoção tão forte que tem um AVC, não acontece isso? Alguém já deve ter conhecimento disso, porque a carga emotiva foi tão grande que não houve assim uma ruptura não seria bem o termo adequado, mas a filtração daquela quantidade de energia para ser transferida ao corpo físico. Gente, isso é ciência espírita. Nós precisamos entender todo esse processo para saber como é que nós devemos conduzir a nossa vida na Terra, para que nós saibamos realmente agir e atuar e exemplificar, porque nós nunca estamos sozinhos. Tanto temos as companhias espirituais, quanto convivemos em sociedade. E a nossa primeira sociedade é a nossa família, onde nós precisamos deixar o nosso legado de amor. Aí nós estamos vendo na imagem, ali, espírito, né, o médium passista, o espírito dando assistência ao médium passista que vai transferir essas energias para a pessoa aí que está denominada como assistido. Assistido é um termo, né? É um vocabulário apenas para a gente poder identificar a pessoa que está ali à frente do médium passista. Esse é o formato da transmissão fluídico-energética, magnética para os nossos irmãos que adentram a Câmara de Paz. Eu espero que eu esteja explicando direito. Aqui nós estamos vendo perfeitamente, ó, na Câmara de Passe, nós estamos vendo o auxílio a cada passista, ó, a entidade espiritual, auxiliando na tarefa do passe a cada um dos passistas. Essa é a realidade. Só que os nossos olhos materiais não percebem tudo isso. Mas na hora que eu estou ali na UTI, eu me permito chamar UTI, porque é uma UTI espiritual que a Casa Espírita tem, que é a Câmara de Passe, porque tem toda uma aparelhagem preparadíssima para auxiliar essas atividades. E aí tanto quanto os passistas tiverem, cada um vai estar sob a assistência de uma entidade espiritual. E é responsável por aquela tarefa na Câmara de Paz. E aí nós vamos ter aqui, ó, lá no Livro dos Médiuns, no item 131.
E eu amo também o capítulo 8, porque no capítulo 8 do livro dos Médiuns, ele vai dizer para nós do laboratório do mundo invisível. Gente, eu me apaixono, eu não canso de estudar essa matéria. Porque quanto mais a gente estuda, a nossa visão espiritual se dilata e a gente passa a compreender com mais fidelidade aquilo que nós somos. Nós não estamos estudando a característica de outra unidade física, nós estamos estudando as nossas potencialidades. Será que a gente já parou para refletir sobre isso? Se ainda não paramos para refletir sobre isso, vamos parar, vamos olhar que nós fomos criados por uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é o nosso Pai. Nós somos herdeiros desse Pai. E Ele não nos enviaria para a terra para a gente decair, mas para a gente reconstruir. Aí Ele vai dizer para nós aqui, ó, lá no livro dos Médiuns: poder do Espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar. Qual que é a matéria elementar? É o fluido cósmico universal onde todos estamos mergulhados. Pode, olha só, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Esse certo limite é pelo nosso grau de evolução espiritual. Nós ainda precisamos estagiar no mundo regenerativo, no mundo ditoso e feliz e finalmente nos mundos divino e celeste. Quando estivermos no mundo divino e celeste, nós vamos fazer aquilo que Jesus fazia. Ele mesmo afirmou: vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Não foi isso que ele falou? Ele não disse isso aleatoriamente. Ele afirmou porque ele conhece a nossa essência divina, assim como ele também estagiou nos mundos necessários. Só que ele avançou muito mais rápido, né? Aí ele vai dizer assim se explica a faculdade de cura. É aquilo que eu falei. Ele trata lá no livro dos Médiuns, item 131, sobre o magnetizador, sobre o médium de cura, o magnetismo de cura. E que todos nós somos portadores desse magnetismo. Agora, vai depender de mim que a qualidade desse magnetismo seja 100% positivo ou não. Porque vai exigir de mim aquela mudança que todos nós conhecemos no Evangelho. Quanto mais eu depuro os meus sentimentos, melhor ferramenta eu serei para os nossos irmãos espirituais. Percebe? Aí, pelo contato e pela imposição das mãos. Nós temos aqui na casa também a atividade do médium Manolo, né? Então é uma tarefa, atividade que está inserida também nesse trabalho. Que ele coloca aqui, assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos. Né? Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Tá vendo? Depende de mim. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Todos nós, que hoje é um domingo, na nossa casa aquela mesa bonita, aquela alimentação que enche nossos olhos, não é assim? Quem preparou aquela alimentação com amor, impregnou aquelas de energias positivas, gente. Então aquilo sacia. Só da gente ver, a gente se encanta. E quando a pessoa que vai fazer está com raiva, o que ela vai jogar na alimentação? Percebe a diferença? Assim também em todas as atividades da nossa vida. Não só na aplicação da energia fluídica e magnética do passe, mas em
Meu tempo já. Então aqui nós temos a mente, olha só, reanimada pelo passe, modifica os pensamentos e um bem-estar se instala no organismo. Por isso que eu digo não só na Câmara de Paz, desde o momento que adentramos da rua para dentro deste ambiente, a gente já sente um bem-estar. Eu sinto, vocês sentem também, não é? Sim ou não, gente? Sim. Imagina depois que a gente sai da Câmara de Passe, que a gente recebeu esse influxo energético, revigorando as nossas energias física, psíquica, mental, emocional e espiritual. Então, é o que ele está falando aqui, se instala esse benefício no nosso organismo. Por isso a gente sai aliviado. Isso aqui é importante, a gente ter o conhecimento. A gente tem mais de 88 milhões de fulcros energéticos. Está lá nas obras de André Luiz. Mas os 7 principais são o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico, que são os elementos que estão ali identificados no nosso corpo perispiritual, que passa pelo duplo etérico, que é o nosso filtro, para ser transmitido ao corpo físico. Todas as coisas, não só as energias oriundas através do passe, mas o que vem da alimentação, o que nós respiramos, porque pela nossa respiração nós estamos recebendo também energias vitais que está contido no fluido cósmico universal. Percebe a importância da nossa indumentária também? Para que a gente possa estar saudáveis e exercer as funções necessárias que nós precisamos no dia a dia da nossa vida. Então, esses fatores não podemos esquecer. E nossos centros de força funcionam dessa forma 24 horas. 24 horas. Porque ele não precisa de repouso físico como o corpo, que já despendeu energia durante a sua atividade diária, e daí ele precisa daquele repouso. Em espírito não. Enquanto o corpo está em repouso, nós vamos atuar aonde? Na nossa casa, que é a dimensão espiritual. E 24 horas. Quem é médio ostensivo, ele é médio ostensivo 24 horas. Não só quando ele está na casa espírita. 24 horas ele é médio ostensivo, sim. Nós não podemos esquecer isso também. Aí ele vai dizer aqui, ó, a energia transmitida pelo passe atua no perispírito do paciente e deixa sobre o corpo físico. Porque ele vai receber através daquele centro de força que eu mencionei. As energias no corpo perispiritual da pessoa que está ali à nossa frente, recebendo o influxo energético do passe. E do corpo perispiritual irradia para cada plexo da constituição física da pessoa que compõe seu sistema endócrino, seu sistema nervoso, pelas suas células, suas moléculas, suas glândulas, sua corrente sanguínea. Isso tudo acontece naqueles lapsos de segundo que nós permanecemos à frente daquele passista. Aí então, nós somos constituídos dessa trilogia. Isso é o básico, é o elementar, que nós não podemos esquecer. Somos essa centelha divina, constituído desse corpo perispiritual, que é semimaterial, constituído do fluido cósmico universal, aonde nós precisamos estar encarnados nessa existência, e nossos pais biológicos nos deram a graça de ter essa indumentária física.
Mas o nosso perispírito, ele já se liga a esse nosso corpo físico desde o momento da concepção. Molécula a molécula, ele se liga. Esses fatores são importantíssimos na nossa vida. Aí ele vai dizer para nós o mecanismo de ação, e o resultado, o mecanismo de ação do passe. O espírito que auxilia, o médium passista, né, que capta tudo isso, e a pessoa que ele denomina aqui como receptor. Então, olha só, ele está naquela corrente de energia, porque ali está circulando sua energia positiva, né? Ali é um trabalho que toda a equipe encarnada e a dimensão espiritual estão realizando o trabalho de revitalização. Os centros vitais, né? A importância dos centros vitais, aquilo que eu acabei de falar, que ele recebe essas energias e irradia para cada plexo da constituição física, né? Do corpo físico, pelo sistema endócrino, nervoso, enfim, por todas as células da estrutura física. O sistema endócrino, a corrente sanguínea, as células, tudo isso que eu acabei de falar. Isso para a gente fixar na nossa mente que todo esse processo ocorre durante esses minutos que eu estou ali na câmara do passe. A rapidez da espiritualidade é tão grande que a gente não faz nem ideia. Tanto é que eles falam assim, que o nosso pensamento tem a velocidade superior que a da luz. Por isso o espírito pensou, ele já está lá. E a velocidade da luz é 350 milhões de quilômetros por segundo. Percebe? Agora, tem esse fator também que eu não posso esquecer. Por isso que nós aqui estamos recebendo os ensinamentos iniciais antes de adentrarmos a câmara de passe, porque eu preciso estar também receptivo. E olha lá, quando eu estou bem receptivo, as energias transmitidas fluem por todo esse campo da minha constituição física que nós citamos. Mas quando sou refratário, acontece a dispersão. Percebe? Que eu também tenho que colaborar, eu também tenho que fazer o meu esforço, o meu empenho de ser cada dia melhor. Tudo isso é importante na nossa vida. Todo o Evangelho de Jesus é importante na nossa vida. Opa! Aqui nós queremos apenas ilustrar que além do passe humano espiritual, que é o misto utilizado na casa espírita, tem também o passe espiritual, como nós vimos lá no primeiro. Independe do passista. Esse é o passe do passista só, unicamente. Ele está doando. Tem situação dessa natureza, né, que ele é magnetizador. Então ele vai transferir o seu fluido especificamente. Isso lá para os Estados Unidos, na época do Mesmer, porque Anton Mesmer que trabalhou a questão do magnetismo humano animal. Era a denominação que era dada. Mas isso lá era até cobrado. E a doutrina espírita não interfere, porque ele está doando o seu próprio magnetismo. E isso também existe. É só para a gente saber que existe, tá? E o fluido espiritual que é doado pelo próprio espírito sem interferência de ninguém encarnado. Até mesmo em casa, se eu estou deitada em repouso fazendo prece, eu estou sob o amparo do meu mentor, do meu anjo guardião, meu guia, não importa o nome que eu dei a ele, mas eu estou recebendo aquela energia.
aquilo que nós denominamos também de autopasse. E, ou por último, é o que nós, o meu passe misto é o que nós aplicamos na casa espírita. Eu já estou chegando no fim, tá? E peço já antecipadamente, desculpa que eu acho que extrapolei o horário, não é? E aqui finalizando, que a energia que eu sopro, né, daqui, onde eu estou, tá? Viaje na leveza do vento e abrace cada um dos senhores aqui, delicadamente, com muita paz e muito amor no coração. Muito obrigada e mais uma vez desculpe porque eu passei 10 minutos, tá bom? E devolvo a palavra à nossa irmã. Muito bem, aí está a nossa irmã Rose, que nos deu uma aula hoje, né, com relação ao passe, né, a importância tanto daqueles que transmitem o passe, quanto os que recebem. Então vamos reter para nós esses ensinamentos e agradecer a nossa irmã por essa aula. Em seguida vamos à aplicação dos passes. Vamos pensar também, agradecer profundamente ao Mestre querido, que tanta oportunidade nos tem dispensado nessa existência para podermos evoluir um pouco mais. Oferecemos, Senhor, o que pudermos dos nossos sentimentos, para cumprirmos com a nossa parte, para que sairmos dessa casa hoje melhor do que aqui chegamos. Pedimos a Jesus que abençoe a nossa irmã e com tanto carinho nos presenteou com uma aula maravilhosa. Que assim seja, que nós todos estejamos aptos a compreender o porquê de nossas existências. Que Jesus permita uma semana de muita paz a todos nós e aos nossos familiares, assim seja.
Música